Tudo bem, meus amados? Hoje esse vídeo vai ser um vídeo diferente. Eu quero me desabafar. Na verdade, eu quero abrir o meu coração e dizer que eu tô desistindo. Eu já não quero mais saber de igreja, não quero saber das coisas coerentes de Deus, do meu chamado, daquilo que Deus me chamou, porque é muita pressão, é muita perseguição. Se faz as coisas e nada acontece, nada cresce. E eu quero dizer que eu quero viver de uma vida livre aí fora, de uma vida minha, do meu jeito, no mundão. Calma, calma. Na verdade, eu estou dizendo dessa forma, porque será que você já ouviu alguém dizer essas palavras? Ou quem não sabe, na verdade, você já não falou em querer desistir, em querer parar. Na verdade, você deve estar estacionado ou até abriu mão do chamado que Deus tem para sua vida. E você está vivendo no mundão aí fora do seu jeito, pensando que está livre, mas na verdade está escravo do pecado. Por que estou dizendo isso? Porque eu quero hoje me basear no livro de Lucas, capítulo de número 15 e no versículo de número 11. Ali ele vai falar acerca de um filho pródigo. Ou melhor, vamos mudar esse título. Vamos dizer assim, o pai amoroso. Aqui quem está falando é o Lúcio Pereira e vamos para mais um vídeo, ok? Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo e dando meus cumprimentos para você. Shalom Adonai. Que a paz do Eterno esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. E não se esquecendo, tá bom? Vai lá, é lá embaixo, vai lá no ícone, aperte ali e se inscreva. E quando você se inscrever, ative o sininho de notificação e dá aquele like no canal para dar aquela força. E deixa Deus usar a sua vida, em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem, quem sabe pessoas precisam ser impactadas pela manifestação do Espírito Santo. E você vai ser esse instrumento. Compartilhe nas suas redes sociais e que pessoas venham se saciar e se alimentar desse alimento celestial em nome de Jesus. Amém? Você não observou nada de diferente? No começo do vídeo eu comecei de uma maneira descontraída. Por que eu comecei dessa forma? Para chamar a sua atenção para o título, para na verdade o tema desse vídeo. E espero que você assista até o final e que o Espírito Santo fale com você poderosamente. E qual seria esse tema de hoje? Tá curioso, né? Na verdade, eu quero colocar como uma pergunta para você que está assistindo. Sabe qual que é? Você que está assistindo esse vídeo está perdido dentro de casa ou fora de casa? Não entendeu? Tá. Deixa eu explicar. Nesse vídeo eu quero me basear no livro de Lucas, capítulo de número 15. Quem não conhece a famosa parábola do filho pródigo que está no versículo de número 11. Acerca, na verdade, do pai amoroso. É, isso mesmo. Eu quero, antes de tudo, logicamente, trazer algumas explicações históricas para que a gente venha entender o sentido desse título. E desde já, assiste até o final. Veja só o detalhe e a riqueza que ele traz. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 1, 2 e 3. Veja o que fala. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este que recebe pecadores e come com eles? E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Amados, eu não sei se você observou, mas veja o que Lucas retrata diante das suas narrativas do capítulo de número 15. E antes de tudo, eu queria trazer algumas aplicações históricas e também algumas aplicações arqueológicas. É rápido. Veja só que nos primeiros versículos 1, 2 e 3, Lucas vai trazer em nossas memórias um cenário. E a partir do versículo de número 4, ele vai dizer que Jesus introduz 3 parábolas, 3 histórias. Veja então que no versículo de número 11, é aonde que eu quero roubar a sua atenção.
Eu quero que você foque no versículo de número 11, cujo título é bem conhecido, já sabemos, que é a parábola do filho pródigo. Logicamente, a parábola do pai amoroso. Mas redobre a sua atenção aqui para o que eu quero dizer. Veja que antes de ele entrar no versículo de número 11, que é a parábola do filho pródigo, você vai notar que dali em diante existe mais duas parábolas. Porque no versículo 11 ele vai dizer assim, continuou, ele coloca um verbo, continuou, isso quer dizer que existe um outro texto que faz ligação ao do filho pródigo. E qual seria esse? A da dracma. E da dracma também ele vai introduzir e vai dizer dessa forma, ou uma conjunção alternativa, quer dizer, ou é como eu chegasse assim e dissesse, galera, ou compro ou não. Aí vocês iam ficar em dúvida. Como assim, Luz? Comprar o quê? O quê? Então ele está dizendo assim, que antes também da dracma existe outra história que faz o ligamento e a conjunção. E qual seria essa? A da ovelha perdida. É daí que começa o start e o início. Mas preste atenção que ele está dando um ponto de acesso dizendo assim, que essas duas parábolas, a da ovelha e também a da dracma, ela tem uma ligação, ela corre em torno da parábola do filho pródigo. Ainda não entendeu? Calma, se você vai entender. Veja só. Veja, nos primeiros versículos, o que Lucas está dizendo. Qual é o cenário que Lucas está mostrando? Aonde Jesus estava quando aqueles murmuradores estavam ali na porta? Quando aqueles fariseus chegaram, aonde Jesus estava? Quando os escribas e os fariseus murmuravam. Veja só que ele comia com os pecadores e os recebia. Jesus, quando estava comendo, observe bem que não era como restaurantes do dia de hoje. Mas quando fala que ele recebeu pecadores, ele estava recebendo em uma casa. Mas quem eram esses pecadores? Não confunda que Jesus estava numa balada, ou até então num boteco ou num barzinho. Jesus estava numa casa e estava recebendo, que era considerado na mentalidade daquela época como pecadores e também como pessoas de uma elite espiritual de Israel, como pessoas leprosas espirituais. E o bordão que eles usavam era que não podemos perder tempo com essas pessoas. Então Jesus estava o quê? Comendo com ele, e quando alguém come, na linguagem do Oriente Médio, é receber uma pessoa em sua casa. Observou? Viu só? Então isso quer dizer que nos primeiros versículos a cena é que Jesus estava onde? Estava numa casa. Jesus estava na verdade, na mentalidade bíblica do Oriente Médio, aquelas pessoas pecadoras, leprosas, de um certo modo de dizer. Jesus estava na casa e, na verdade, Jesus estava almoçando ou festejando algo ou alguma coisa. Mas, de repentemente, quem se aproxima naquele momento? A Bíblia vai dizer que os doutores da lei se aproximam diante daquela casa. E quem seria? Os escribas e os fariseus. Quando ele se aproxima, a Bíblia vai dizer que eles chegam, entram e começam a festejar, a almoçar com o mestre lá dentro. É isso nos primeiros versículos? Não. A Bíblia vai dizer que eles param no meio da porta, naquele momento. E naquele momento eles começam a murmurar, a reclamar, a dizer. O mestre naquele momento, lógico que estou conjecturando, deve parar o que ele estava fazendo, o almoço. Naquele momento, ele deixa os convidados e ele vai até em direção aos fariseus e os escribas que estavam lá fora. Quando Jesus se aproxima e ele fica entre a porta, Jesus deve perguntar e dizer, qual é o problema? Eu vejo os fariseus, acho que respondendo, olha só, você recebe esses pecadores e ainda comem com ele? Mas veja que o mestre viram para ele, e no versículo 4 que acabamos de narrar, ele vai dizer, eu tenho 3 histórias para te responder. Eu posso falar? E eles devem dizer assim, sim, mestre, fala então. Veja só, que a primeira
parábola, a primeira história que Jesus narra, qual que é? A da ovelha. Isso. Aquela que onde o moço tinha 100, de repente uma sai diante do seu rebanho, acaba ficando fora do curral, lá no meio do deserto. Mas a pergunta que eu quero falar para você, sabe o que é? A ovelha, quando ela sai do curral, quando ela foge de casa, ela sabe que está perdida? Vou dar um exemplo aqui. Vamos para quem tem cachorro em casa e gosta. De repente você vive com ele só dentro de casa. E de repente você deixa a porta aberta e ele sai em direção à rua. E você já não vê mais ele. Qual será? Ele não vai ficar latindo, vai ficar ruivando. Mas a pergunta é, ele sabe que está perdido? Assim como a ovelha, quando estava desgarrada, no meio do deserto, ali sozinha, ali berrando para tentar voltar para casa. A pergunta é, ela sabia que estava vazia? Ela sabia que estava perdida? A pergunta que eu faço para você, que é o tema. Ela estava perdida dentro de casa, ou melhor, no curral onde estavam as outras? Ou ela estava perdida lá fora, nos desertos, no sol escaldante, sozinha, solitária? E aí? Mas veja só que o mestre fala a da ovelha e eles ainda não entendem. Aí Jesus introduz a segunda parábola. E qual seria? A parábola da dracma. Por que Jesus está dizendo isso? Veja que a parábola da dracma é onde uma mulher tem as suas moedas, de um bom claro em falar, e ali ela pede a sua moeda dentro de casa e ela tenta desesperadamente procurando essa moeda, e quando ela encontra aquela moeda, ela dá uma festa. E Jesus introduz dizendo, a pergunta que eu faço para você, aquela moeda, ela tinha cérebro? Por que estou dizendo isso? Assim, diferente da ovelha, a moeda, ela sabia que estava perdida? Claro que não, meus irmãos. Claro que não. Na verdade, a moeda estava perdida, mas ela não sabia que estava perdida. Por que estou usando isso? Porque a pergunta é também em dizer, aonde que a moeda estava perdida? Aonde que a dracma estava perdida daquela mulher? Fora ou dentro de casa? Logicamente, ela estava perdida dentro de casa e ela não sabia que estava perdido dentro de casa. Eu não sei se você está entendendo. É daí em diante que Jesus ele introduz a parábola da ovelha perdida e eles não entendem. Jesus começa a narrar também a parábola da dracma e eles não entendem ainda. Eu quero abrir um parênteses para dizer para você que está me ouvindo. O problema nosso é esse. É que Deus fala e nós não entendemos aquilo que Ele está falando. Esse é o problema nosso. Dali em diante, o que Jesus faz? Dali em diante, o que Jesus ele diz? Ele fala a terceira parábola, finalizando a parábola do pai amoroso, a parábola do filho pródigo. Porque quando Jesus está narrando essa parábola, e logicamente sabemos que essa parábola onde um moço tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. O mais novo pega a sua herança, foge, gasta tudo, volta, o pai perdoa. E dali em diante, redobre sua atenção. O mais moço vem lá da lavoura, desce, e de repente ele vê o alvoroço e ele começa a tentar entender. Veja só o que está escrito no versículo 25, 26, 27 e 28. Olha só o que está escrito. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e o teu pai o matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Eu não sei se você observou, mas dobre a sua atenção nesse momento. Veja só que na passagem do filho pródigo, a pergunta é, aonde que Jesus estava quando Jesus está narrando as 3 parábolas? Por que estou dizendo isso?
Porque a parábola do filho pródigo, ela não tem fim. Veja que eles param ali, o filho mais velho e o pai na porta, dialogando. O pai tentando que o filho entre na casa e comemore junto com ele. E a história acaba ali. Sabe por quê? Primeiros versículos do capítulo de número 15. Ali Lucas está trazendo à nossa memória o quê? Qual é o cenário aonde Jesus estava? Jesus estava no monte? Jesus estava no templo ou nas ruas? Não. Jesus também estava numa casa. E naquele momento, quando os fariseus se aproximaram, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava festejando, estava comendo com quem? Com os pecadores, com a elite que todos menosprezavam. E naquele momento Jesus vai para onde? Jesus para tudo, vai até a porta e começa a conversar com quem? Com os fariseus e escribas. Veja que na mesma história do filho pródigo, para ali entre o pai e o filho mais velho, é a mesma cena, que é onde Jesus para naquele momento e começa a conversar com os fariseus e escribas. Jesus deve perguntar e dizer: e aí? Vocês estão indignados com a forma de como o filho mais velho da parábola reagiu, né? Mas eu falo para vocês, e aí? Vocês vão ficar aí ou vai entrar e festejar junto comigo? Você vai ver que entre as duas passagens não existe fim diante dessa história. Sabe por quê, meus amados? Porque a mesma pergunta Jesus está fazendo para nós. E aí? Até quando você vai ficar aí fora? Até quando você vai ficar estacionado, parado, se lamentando, murmurando aí fora? Até quando você vai ficar aí nos seus pensamentos, nos seus sentimentos? Ou melhor, e aí? Você vai entrar e festejar? Você vai voltar para a casa do Pai e vamos festejar a sua volta? Ou vai ficar aí como os fariseus, murmurando, reclamando da vida? A história, ela não tem fim. Sabe por quê? Porque é eu e você que vai dar esse fim. Amados, e aí? Será que você é a ovelha que está perdido lá fora e sabe que está perdido? Sabe que já não resta mais nada? Quem sabe você é essa ovelha que saiu da casa do Pai, ou melhor, saiu da igreja, revoltado, magoado, decepcionado, porque alguém te magoou, alguém te feriu, alguém, não sei. E agora você está vivendo com seus próprios conceitos, aquilo que você pensa que está certo, e você sabe que está perdido. Você sabe muito bem que deve voltar para a casa do Pai. Ou será que você é a moeda, a dracma? Quer dizer, também, que está perdido dentro de casa. E isso que é o perigo. O perigo de a gente mentir, ser um mentiroso. Mas o nosso comportamento, as nossas atitudes revela quem somos. Quem sabe, estamos perdendo tempo dentro da igreja. E me desculpe a minha maneira de se expressar dessa forma. A maneira que eu me expresso delicadamente. Sabe o que é? É viver saindo e entrando dentro da casa de Deus e não agarrarmos a missão e a chamada de Deus. Estamos vivendo estacionado. Quem sabe você desistiu, você parou. Eu não quero mais saber da obra de Deus. Eu não quero saber mais de nada, porque eu não tenho aguentado as pedradas, eu não tenho aguentado as pressões, eu não tenho aguentado as tribulações que tenha vindo diante da minha vida. Estou falando para você, e aí? Será que você é essa ovelha que está perdido lá fora e sabe que está perdido? Ou é a dracma que está perdido dentro de casa e não sabe que está perdido? Meus amados, a resposta é sua. Eu quero te dizer, já estou encerrando esse vídeo, para dizer algo para você. É tempo de voltar para a casa do Pai. É tempo de voltar. Jesus está voltando. Jesus está batendo na sua porta do seu coração nesse momento. Deixa de lado as hipocrisias. Deixa de lado as suas ansiedades e os seus desejos. Para de ficar se lamentando e alimentando as suas dores. Volta para a casa do Pai. Porque sabe o que eu quero encerrar te dizendo uma coisa. Jesus terminou essa história, a parábola, com a parábola do filho pródigo, para dizer para você, independente que você seja, tanto
a ovelha perdida, perdido aí fora e sabe que está perdido. Ou quem sabe você é a dracma que está perdido dentro de casa e não sabe que está perdido. Mas no final disso tudo eu quero dizer que Jesus, ele diz a parábola do pai amoroso. Porque mediante qualquer circunstância, assim como o filho que voltou mais novo, assim como o filho mais velho que não quis entrar, Jesus te recebe de todo o seu coração. Sabe por quê? Porque em João 3,16 ele diz: eu amei o mundo de tal maneira por você. Por você. É tempo de voltar. Ei, filho pródigo, é tempo de voltar. Eu quero dizer para você, não vacile. E que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Ouve essa canção, em nome de Jesus.